você de novo pelo convite e muito agradecida também por dividir esse espaço e poder promover essa conversa junto com a Carol, né, uma mulher incrível que eu a conheci durante a minha aventura corporativa como cliente. E eu acho que aproveitando esse período que a gente está passando, então eu espero que todos estejam em casa e seguros, porque aqui no Brasil ainda a gente precisa manter o isolamento, e é super importante que todos estejam bem, mas a gente sabe que esse processo, somado a todos os processos que a gente vinha com as questões, né, que a gente vem vivendo, acabou acentuando alguns problemas em relação à nossa convivência, né, com ansiedade, com depressão, com a própria síndrome de burnout, que é um pouco do que a gente vai trazer aqui. E a ideia é aproveitar a Carol, que tem uma experiência em primeira pessoa incrível, que se dispôs não só a falar e a escrever sobre isso, mas também como vem junto com várias pessoas, e essa conversa, ela, na verdade, nasceu de um bate-papo nosso do começo do ano, que é entender como que é esse processo de burnout, né, por quem realmente passa e atravessa por esse período. Então, a ideia é que a gente explore um pouco disso, numa visão individual, numa visão em sociedade, numa estrutura corporativa, porque o burnout precisa desse elemento para poder ocorrer. E aí a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso e, principalmente, como que a gente reintegra, dado que a gente já está nesse contexto e que isso vem acontecendo, né? E aí a gente agora vivendo o Setembro Amarelo e falando muito sobre isso, sobre as questões e as doenças mentais, também o suicídio, e aí é óbvio que volta as questões sobre ansiedade e burnout, como que a gente reintegra essas pessoas e convive com elas e com essa situação de uma forma integrada, né? Acho que a gente não pode ignorar o que está acontecendo, a gente precisa ser o suporte para essas pessoas da melhor forma possível, porque elas se atravessem durante esse período da melhor forma. E aí a ideia é a gente, então, explorar um pouco disso, explorar essa experiência da Carol, conversar sobre isso, e aí eu acho que a gente pode aprender muito sobre, numa visão de estrutura corporativa, né, dentro da agência, dentro da empresa que você trabalha, reconhecer que as coisas acontecem e como você, passando ou não por isso, pode colaborar, né, para que a gente tenha um ambiente melhor e para que essas pessoas não tenham que buscar soluções radicais para poder conviver com isso, né. Então, eu trago aqui um pouco a fala da Carol. Carol, muitíssimo obrigada pelas conversas, não só de agora, mas também a todas as outras conversas. Eu acho que a experiência que a gente teve trabalhando juntas, para mim também foi super significativo, porque eu lembro da Carol executiva, e aí eu também estou a Carol aqui com uma outra visão e uma transformação que pode ajudar muito as pessoas. Então, obrigada. Eu que agradeço, Karen, obrigada ao convite, Ramon, a toda a equipe do Fórum Mestre GP, que está sendo uma organização maravilhosa e passando por todas as questões técnicas e fazendo tudo funcionar, e pela atenção de todo mundo, fazendo questão que a gente esteja confortável aqui também, porque é diferente. Eu dava muita palestra quando eu era executiva, quando eu trabalhei com a Karen, eu dava muita palestra sobre CRM, sobre marketing digital e sobre, enfim, segmentações, e-mails, marketing e afins. E é muito diferente a gente chegar e falar sobre a nossa experiência como uma questão de saúde mental, se vendo esgotada, se vendo impotente, se vendo sem conseguir, enfim, sair da cama. E é muito importante a gente ter esse amparo e estar acompanhado de pessoas que nos ajudem, nos escutem, nos acolham, para que a gente consiga olhar para essas questões e consiga fazer delas algo, daqui a pouco, um pouco, que a gente cresça a partir disso e saia melhor disso. O professor Clóvis de Barros, no começo do evento, ele falou muito sobre os campeões de subir degrau. E eu era uma campeã de subir degrau. Eu sempre fui muito CDF, sempre fui o que depois eu fui descobrir que tem um nome que chama overachiever, que é a pessoa que é muito precoce, que vai atrás das coisas, enfim.
Eu estou com 33 anos agora e eu me tornei sócia de uma empresa que cresceu muito aos 24 anos. E eu atendi a Karen como cliente e eu tive um movimento muito rápido de, muito rapidamente me ver trabalhando, sei lá, 60 horas na semana, viajando e fazendo reunião, e tendo que ser criativa, porque daí a gente também tem o agravante dessa indústria, que é, a gente tem que lidar com pressão, a gente tem que resolver coisas e fazer, e dar conta de uma série de coisas, e ser criativo. E para ser criativo, a gente precisa estar com a cabeça num lugar legal. E eu fui aprender isso na dor. Aí lá em 2015, eu tive meu primeiro episódio, não entendi porque não se falava sobre isso, me mudei para a Holanda, eu já moro na Holanda, peguei um trabalho que era muito parecido e passei por outro burnout. E aí, quando isso aconteceu comigo pela segunda vez, num outro país, num outro contexto, eu entendi que havia muito mais fatores do que eu tinha antecipado, né? E aí, muito do que eu escrevo, do que eu falo, é sobre a gente entender a complexidade desse problema. E que bom que a gente está falando sobre isso, porque ele realmente é um problema ele é uma questão do indivíduo, né? Então, a gente tem as pessoas, cada um com seu histórico de questões de saúde mental, ou de seu histórico de resiliência ao estresse. A gente tem fatores externos, como uma pandemia, como uma indústria que é muito acostumada a gente a ser workaholic, a gente a trabalhar demais. E a gente tem empresas que cresceram muito nesse modelo de trabalho, cresceram muito rapidamente, cresceram trabalhando muito e não se deram conta que de vez em quando a gente precisa também encontrar algum certo equilíbrio ou encontrar formas um pouco melhores de trabalhar. Então, essa é, assim, rapidamente a minha história, e hoje eu sou escritora e eu falo sobre o que a Burnout me ensinou e o que eu tenho aprendido, e é que nem o que a Karen falou mesmo, assim, é algo que não tem como deixar para trás. Se a gente chega num nível de burnout mesmo, e a gente vai falar um pouquinho depois disso, vai demandar que se tenha um tempo prolongado de recuperação, de cuidado, e aí o quanto mais todas as partes envolvidas, o indivíduo passando por isso, a sua gestão, a empresa, a sua família, a sua comunidade, quanto mais todo mundo souber o que está acontecendo, melhor a gente vai estar equipado para fazer com que essa pessoa volte da melhor forma possível e entregue o que ela fazia de bom, né? Porque são pessoas que a gente gosta do que faz, a gente é criativo, a gente é inteligente, e aí quando vê a gente não consegue fazer mais nada. E aí eu fiquei muito feliz quando a Karen veio falar comigo, porque eu vim com esse ponto de vista, né, de uma colaboradora. Eu era sócia, mas eu fui a pessoa que passei pelo burnout, e eu não tinha visto muito alguém dizendo, eu não tive, mas eu quero saber como fazer com a minha equipe. Então, eu agradeço muito a Karen por ter escrito o artigo. Ela escreveu um artigo sobre isso, sobre como é que como apoiar colegas de trabalho que estão passando por isso, e aí ela tem a experiência dela também, desse outro lado, vendo as pessoas passando por isso. E aí eu queria aproveitar, Carol, pegar um trecho de um ponto que você falou que eu acho que é super importante, né? Você resumiu e condensou a sua história em um tweet, mas o que eu acho muito legal a gente expor para as pessoas, que é um processo longo, né? Tanto o seu processo de entender o que estava acontecendo quando você estava na época, né, que a gente trabalhava juntas, que você me atendia, todo o seu processo de perceber como que isso foi acontecendo para você, né? O acúmulo de trabalho, o estresse, a ansiedade, como que os envolvidos estavam ou não colaborando para esse processo, até você ter seu primeiro burnout, sair, precisar ter um intervalo, voltar e passar por um segundo processo, né? Então, isso foi um período longo, e eu acho que é importante a gente reforçar isso para as pessoas, porque não existe remédio cura, e a ideia é promover nesse espaço, nessa conversa, é falar que é um processo que vai depender de cada uma das pessoas, de se reconhecer, de buscar a melhor ajuda, como a Carol comentou, né, de dividir isso com as famílias, com os amigos, de se entender, de buscar profissionais, e o melhor profissional que se adequa a você e ao seu estilo, porque existem várias formas e vários caminhos, né, disso acontecer, de você ser assistido da melhor forma, e saber que isso não é um processo rápido, né, não vai ser um período que você vai sair,
ficar totalmente fora e depois voltar. E aí acho que tem um outro ponto que a Carol falou também, não é porque as pessoas passaram por esse processo que elas não gostam do trabalho dela, né? Então, essa coisa é muito importante. Não quer dizer que o fato dela estar estressada com o trabalho, que ela está passando por ansiedade promovido por causa do excesso de trabalho, não quer dizer que ela deixou de gostar do trabalho dela. Então, as pessoas... Porque a gente encontra muito, né? Gente revendo a carreira, buscando outras coisas, outras soluções, querendo mudar de cidade. E eu acho que o mais importante é quem consegue fazer isso é incrível, e que bom que possa, né, reconstruir, mas tem muita gente que não vai conseguir, e muita gente que talvez não queira também. Então, acho que isso também é um ponto importante quando a gente traz para o tema, né? Tipo, como que a gente regra saber que a questão do trabalho, do excesso e do estresse não está relacionado mais, não gosto mais do que eu faço, né? Eu posso encontrar formas saudáveis de fazer o que eu faço, de trabalhar na indústria que eu trabalho. Óbvio, né? Tem toda uma construção de valores, de propósito nisso, então tem muito a ver com o indivíduo, mas saber que a gente pode construir um espaço desse, né? E aí eu acho que esse é o ponto importante, que é onde o meio onde a gente trabalha de performance, de excesso de horas, de esforço, então tá tudo relacionado ao muito, né? Muito rápido, muito trabalho, muita energia, muita dedicação, e que só assim você atravessa por um sucesso, por uma realização, e a gente sabe que não deu certo, né? Por isso que estamos aqui conversando sobre isso, mas como que a gente reequilibra isso da melhor forma, porque também tem muito a ver com o indivíduo, como a Carol falou. Eu sou uma pessoa criativa, eu gosto do meu trabalho, eu vou colocar uma carga maior que o meu colega, por já uma característica minha, né? Então, queria aproveitar muito esses pontos da Carol, porque é isso que nos traz aqui, né? Dado esse contexto que nem todo mundo quer sair ou pode sair, né? Como que a gente cria esse espaço? E aí eu queria que a Carol trouxesse também um pouco dessa experiência que ela teve até, né, óbvio, com ela mesma, assim, como que a gente, seja passando por isso ou não, mas como que o ambiente corporativo, os gestores diretos e os colegas podem apoiar esse outro colega no trabalho que esteja passando por uma situação difícil. Não necessariamente quer dizer que, enfim, ele já é um acometido por burnout, mas que esteja também, às vezes, num processo de estresse, de ansiedade. E a gente sabe que férias pode ajudar, mas férias não é a solução, né? Então, uma licença pode ajudar, mas uma licença não é uma solução. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei qual é o autor, mas é daqueles provérbios, assim, que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E eu acho que às vezes a gente acaba errando muito, e aí, enquanto estava falando, eu estava pensando, assim, que a indústria da propaganda ela é muito baseada, obviamente, na nossa criatividade, na nossa capacidade de resolver problemas. E eu acho que a gente também criou alguns mitos de que para ser criativa a gente precisa estar sem dormir, a gente precisa não sei o quê. Então tem um monte de coisas e que pessoas que estão bem ajustadas e que estão felizes não são criativas, e que então tu precisa te arregaçar para conseguir chegar numa solução brilhante, porque daí a gente vê os filmes que as pessoas ficam 3 noites sem dormir, tem uma ideia eureka e tal. Então é o que eu digo, assim, tem toda uma questão social e cultural de como é que a gente enxerga o trabalho no geral, né, de que a gente, principalmente no Brasil, a gente tem essa cultura de trabalhar muito, é muito competitivo em função da desigualdade, tem uma série de fatores que interferem, e associa isso dentro da nossa indústria, essa competitividade também, e essa coisa de que tem que ser mais criativo, enfim, e essa glorificação do excesso de trabalho, né, que tu vê a pessoa saindo do escritório, na época, né, que a gente ia para o escritório, a pessoa ia sair do escritório às 6, e alguém dizia, tá de férias? Isso não é horas de ir embora, né? Que tu tem que ser o primeiro a chegar, o último a ir embora, e agora com trabalho remoto não desconecta nunca mais. As barreiras entre a vida pessoal e a vida de trabalho, agora, principalmente com a gente trabalhando em casa,
já não existem, então são muitos agravantes aí que fazem com que já era mais do que 1/3 da força de trabalho estava com sintoma de burnout antes da quarentena e agora aumentou já muito mais do que isso. Tem uma diferença entre o cansaço e o burnout, que é importante dividir uma coisa da outra. O cansaço eu vou ter uma boa noite de sono, eu vou tirar uma semana de férias e eu estou descansado. E tu consegue fazer as coisas de novo, tu consegue abrir a tua caixa de e-mails, ver os e-mails e tudo bem. O burnout eu fiz isso em 2015, eu tirei uma semana de férias e voltei, e quando eu abri minha caixa de e-mails, eu quase colapsei na frente do computador, porque eu fiquei assim, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu respondo um e-mail? E aí, esse é um dos sintomas de que tu tá chegando realmente, o cansaço, ele tá aqui, e aí, acho que eu tô indo pro outro lado, porque a câmera tá invertida, mas assim, é do começo, né, cansaço, e aí se tu não trata, aí tu realmente vai chegar num colapso que não tem uma noite de sono bem dormida que resolva. E aí é que a gente precisa de apoio. A primeira coisa que tu colocou no teu artigo, que é sempre, para mim, o mais importante, é não julgamento, tanto interno quanto do coleguinha, né? A gente se culpa muito, quem passa por isso se culpa muito, acha que tá tendo isso porque não gosta de trabalhar. E aí, para mim, faz 5 para 6 anos nesse processo de, né, melhora e tal. Agora eu estou fazendo mais ou menos um ano relativamente estável, mas foram 5 anos que a minha carreira parou. E aí a culpa que vem de, putz, mas assim, eu devia conseguir dar conta disso. Olha a quantidade de gente que está dando conta, sabe? Eu devia conseguir dar conta disso. Então, tu conseguir oferecer esse amparo de, cara, tá tudo bem, se tu tá cansado, faz parte, de ter realmente, assim, uma compaixão e de ouvir a pessoa, de permitir que ela fale, que ela se expresse, que ela descanse quando for necessário. Principalmente porque normalmente a gente conhece as pessoas e a gente sabe que gosta de trabalhar, a gente sabe que são pessoas que rendem e que... Então, assim, não teria nenhum problema permitir que a pessoa descanse o tempo que ela precisa descansar, ou que ela reveja o que ela precisa rever, enfim. E é o que tu falou, assim, a gente não precisa fazer... eu que mudei de país, de carreira, de tudo, nem todo mundo consegue, pode, deve, precisa, né, fazer mudanças tão drásticas. A minha situação, ela chegou num ponto em que eu não tinha mais como voltar atrás. E aí, muito do que eu faço é justamente para que as pessoas consigam ter uma escolha de, em algum momento, assim, eu acho que agora 2 semanas resolve, e fazer algumas outras mudanças resolvem também. É muito importante que no ambiente de trabalho a gente tenha a gente priorize uma boa relação interpessoal. Eu converso com gente do mundo inteiro e todo mundo que passa por isso tem alguma questão de relacionamento interpessoal. Assim, eu bateria pedra 12 horas por dia, mas se não tivesse mas com o fulano, nem o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer. Então, isso também é algo que precisa ser observado e a empresa precisa entender isso. E aí é o indivíduo se cuidando, é a empresa oferecendo um aporte, oferecendo uma estrutura para isso, porque é interessante para a empresa, custa muito caro treinar uma pessoa durante 5, 10 anos e essa pessoa evaporar da empresa, é muito caro isso. E é uma questão também nossa, cultural, social, da gente entender que se matar trabalhando não é bonito. Boa, Carol. E aí, para a gente já ir percorrendo para o encerramento, acho que eu vou pegar um ponto também que a Carol falou que é bem importante, né? A gente preservar as relações dentro do trabalho, ele é super importante, porque são através das relações das pessoas que vão nos apoiar da melhor forma possível. Então, isso é um passo fundamental para que a gente tenha relações saudáveis, independente do estágio que a gente esteja passando. E a gente sabe que por mais competitivo e desafiador que são os trabalhos, no final a gente está lidando com pessoas, no final a gente está oferecendo o nosso trabalho para as pessoas, então isso é super importante para a gente poder criar essa rede de confiança e poder atravessar e encontrar soluções para atravessar
isso da melhor forma possível. E aí, acho que a outra coisa também é que o ambiente de trabalho, ele precisa dar uma estrutura sobre isso, e quando a gente fala, é investigar a verdadeira razão e quais são os pontos dentro da estrutura de trabalho que podem ser resolvidas, que está sob controle da empresa para poder resolver isso. A gente sabe que tem as características do indivíduo e a gente sabe que isso é parte dele, responsabilidade dele de cuidar, mas também tem a responsabilidade da empresa de investigar e de como ele pode criar ambiente para que não reforce isso, né? Para que não estimule isso, para que não desenvolva outras questões com o indivíduo. Então, é um pouco do que a Carol foi contando durante a fala dela, né? Existem as dimensões do próprio indivíduo, a dimensão do indivíduo, a dimensão do trabalho e a dimensão cultural e social, né? Como, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje. Então, esse ciclo ele precisa estar completo para a gente ter o resultado que a gente tem. E isso é super importante. Quero agradecer muito a Carol e agradecer muito o espaço. Foi um tempo super curto, a gente tinha muita coisa para falar. A Carol tem a experiência dela incrível, então ela vai depois compartilhar, né, os canais dela para poder. Vocês podem tirar dúvidas, ela pode explicar muito melhor e com mais detalhes qual foi o processo dela, contar também o que é, né? A gente não entrou aqui nos detalhes o que é o burnout, quais são as consequências, a gente não entrou nesse detalhe, que a ideia é trazer outro ângulo sobre essas questões, então vocês podem aproveitar depois com ela todo esse material. Obviamente, eu continuo com o Ramon acompanhando, fazendo cursos e palestras e artigos, então também quem quiser trocar experiências, como eu trabalho com a área de gestão, acho que os gestores também podem se apoiar para entender e investigar juntos, né? Como que a gente pode apoiar, seja os nossos pares que passam por isso, ou seja o nosso time, ou seja a própria empresa em outros departamentos, mas como que a gente pode, né, oferecer o nosso melhor para apoiar essas pessoas e apoiar a empresa e a sociedade como um todo. Exato. Porque todo mundo ganha quando a gente consegue colocar um jeito de trabalhar que seja saudável, todo mundo ganha, né? E também faz parte, a gente está passando por isso, eu já parei um pouco de brigar com o meu burnout, faz parte a gente passar por isso porque a gente está mudando a nossa forma de trabalhar, a gente está trabalhando muito mais com a nossa cabeça do que a gente trabalhava antes, então agora é uma questão da gente se informar e de fazer melhor. Eu vou estar no chat, que está no YouTube, eu vou estar no chat, vou colocar links ali, eu não consigo ver, a gente não consegue ver o chat aqui, mas eu vou ver depois, eu estou no Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais, escrevi um livro sobre isso, então é uma honra estar aqui, agradeço muito a oportunidade e espero que tenha sido produtivo para vocês também. É isso aí, meninas. Karen, incrível a palestra de vocês. Carol, já te dando uma dica, tá cheio de perguntas lá no YouTube, então se você puder realmente entrar, Karen também, claro, interagir ali com o pessoal, porque infelizmente a gente não vai ter tempo para responder as perguntas, mas se vocês puderem fazer essa gentileza de entrar lá, conversar com as pessoas, vai ser muito legal. Agradeço muito vocês pelo conhecimento, pelo tempo, pela disponibilidade. A Karen, como ela falou, ela é colunista, a gente tem curso aqui no MSGP com ela, dê uma olhada lá no site do MSGP, que tem muita coisa da Karen, e a Carol, primeiro convite de muitos, tenho certeza que vai ser muito legal ter você também aqui com a gente, Carol. Obrigado, meninas. E, gente, quem está aqui, daqui a pouco a gente volta aí com a programação e as próximas palestras, beleza? Até já!
organização para planejar, transparência para compromissar e tecnologia para agilizar. Descubra o que mais a gestão conectada pode fazer para sua empresa.